Oi, gente, esse vídeo não é para falar sobre quem sofre intolerância religiosa. Na verdade, esse vídeo é para aquelas pessoas que chamam de intolerância religiosa quando alguém resolve explicitar para essa pessoa que ela precisa respeitar os limites da fé dos outros, ou até mesmo da falta de fé, porque a gente tem direito à escolha. Aguarda aí que depois da vinheta eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto no De Boa aqui pra vocês. Na verdade, eu andei percebendo que o De Boa pega muito assunto tenso, né? E ele é de boa assim por, na verdade, ser um formato que eu gravo de qualquer lugar. Hoje mesmo eu tô sentada aqui na minha cama e geralmente também não é dito e converso livremente com vocês sobre esses assuntos. Mas isso não quer dizer que não sejam assuntos tensos, então vamos lá. Hoje eu estava saindo de casa para passear, eu estou gravando no dia que realmente eu vou colocar, e uma pessoa veio me entregar um papelzinho com mensagem e tal, que o pessoal que os evangélicos geralmente ficam, né, entregando no meio da rua. E eu geralmente pegava, só que eu comecei a perceber que, primeiro, eu não lia esses papéis, não lia. Eu não costumo pegar nenhum outro papel, seja de publicidade e tal, então já não é nenhuma coisa, ela não quer o papelzinho religioso, nada a ver mesmo. Eu acho que vai começar a chover, mas enfim, vamos tentar continuar. Eu não queria, né, ser grossa com a pessoa, mas eu acabei passando batido. Eu tava no fone de ouvido e meio que passei batido pela pessoa e depois fiquei pensando, mas eu não fiz nada de errado. Tem situações que eu digo, não, obrigada, mas naquele momento eu tava meio com pressa pra sair e tal, então talvez eu possa ter parecido grossa, mas eu acabei refletindo bastante sobre isso. Por exemplo, eu sempre tive uma religiosidade um pouco pendida para o misticismo. Eu sempre gostei muito de espiritualismo, eu sempre gostei de conhecer coisas que tivessem mais a ver com a natureza, que fossem conhecimentos que sempre me somavam, mas eu nunca, assim, apesar da minha formação católica, depois disso, eu nunca cheguei e disse, eu sou praticante de bruxaria, eu sou espírita. Acho que em alguns momentos, na verdade, eu cheguei a falar que era espírita. Só que eu, na verdade, não tinha tanto conhecimento e depois passei a questionar várias coisas do espiritismo. E tá certo, a gente há de convir que muitas vezes você tá numa doutrina que você gosta, que você se sente bem, mas que você não concorda com tudo. Mas eu comecei a perceber que talvez eu não tivesse que me dar nomes nenhum, até porque fé eu sempre tive, eu sempre acreditei em Deus, sim, mas eu me irrito muito com o desrespeito à fé do outro, à escolha do outro, porque eu, por exemplo, eu moro numa rua que eu não posso escolher gravar em silêncio porque tem uma igreja que as pessoas ficam gritando o tempo todo, por exemplo, e eles se acham tão certos de fazer isso porque eles já converteram a maior parte da rua e eles dizem sempre que os que não, eles ainda não conseguiram, eles vão conquistar. Desculpa, gente, eu não queria zombar da crença de ninguém, mas eu acho muito difícil, porque assim, pra eu entrar numa crença dessa, eu tinha que mudar todos os meus valores. É por isso que eu tenho certeza que eu não iria e que eu não tô aqui falando de Deus de ninguém. Eu estou falando de uma religião e de doutrina de uma certa religião. Não é nem da religião toda. Porque até dentro da doutrina evangélica a gente sabe que tem várias e várias igrejas. Aqui tem uma igreja Assembleia de Deus, que é de todas as que eu mais detesto, por motivos óbvios, porque ninguém aguenta gritaria. Inclusive, eu não tenho nenhum problema com a crença de ninguém, não teria problema com a igreja se eles tivessem o culto deles e não atrapalhassem as atividades de ninguém. Mas eu acho muito hipócrita, por exemplo, não só o pessoal da igreja, mas uma galera aqui da rua que um dia um vizinho estava com som alto. Aí foram reclamar. Eu fiquei, essas pessoas frequentam igrejas não, que na época as pessoas
Essas pessoas ainda não frequentavam essa igreja daqui, mas eu fiquei assim, poxa, só é barulho quando é música do mundo, quando não é da doutrina deles, porque pra mim, sinceramente, barulho é barulho. Não importa se é de igreja, se é de som alto, de brega ou de MPB, barulho é barulho. O meu som alto é o máximo do notebook, que vocês sabem que não é tão alto assim. Fora isso, só em momentos de festa, claro, tem vezes que o pessoal bota aqui na rua um carro com um som um pouco alto, mas que eu acho que é uma coisa que é totalmente aceitável, porque é uma pessoa que passou o dia todo trabalhando, aí vai tomar ali uma cervejinha, ouvir música, às vezes irrita, mas nunca chegou a me irritar ao ponto do que essa igreja irrita. E assim, eu não estou aqui pra ficar reclamando de uma igreja, tá, gente? Foi só o exemplo do meu dia a dia que eu quis dar, porque é o que mais me incomoda. Tem todo dia, tem todo horário, tem toda hora. Você acorda com barulho de igreja, você, vou me arrumar pra gravar, tá, o barulho da igreja. Eu vou pegar o metrô, já não consigo ficar sem fone de ouvido, porque o pessoal costuma reclamar muito dos vendedores. Mas esquece de reclamar de quem tava lá pregando, né? Porque ninguém pediu. Eu fico sempre imaginando se fossem bruxos pro metrô e fizessem uma roda lá em uma fogueira. Tá, ninguém ia fazer fogueira no metrô. Mas se fosse a demonstração de um outro tipo de religião, seria tão bem aceita assim? Porque a gente sabe que tem uma maioria cristã, né? Infelizmente, assim, não conseguem olhar o lado do outro. Infelizmente. Porque o problema não é você ser religioso. De jeito nenhum. Você pode ser de qualquer religião e, ao mesmo tempo, respeitar o espaço do outro, respeitar o espaço da crença do outro. Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto de jeito nenhum é quando as pessoas ficam perguntando a mim ou a algum parente meu, amigo meu, que não é evangélico, né? Mas você ainda não aceitou Jesus, tipo, e fica constrangendo a pessoa. Muitas vezes a pessoa tem a fé dela e não precisa daquilo. E mesmo que não tivesse, porque nós estamos aí pro livre-arbítrio, né? Vocês sabiam? Antes que tenham dislikes nesse vídeo, a gente tá aqui para ter livre-arbítrio. E se isso vai nos fazer mal, vai nos fazer bem, vai nos fazer aprender, quem sabe a gente e o lugar que a gente vive. A gente que tem que saber da nossa vida, das nossas escolhas, do que a gente sente que a gente tem que fazer. Mesmo que futuramente a gente mude de ideia e tal, mas é como eu disse a vocês, para eu passar a pensar assim e julgar o outro da forma que muitas pessoas julgam, eu tinha que fazer uma lavagem cerebral. Porque assim, a minha visão é muito diferente. Eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa com muita fé sempre. É porque eu não sou dessas pessoas que fica sempre explicitando. Por exemplo, eu sempre tive muita fé de que se eu trabalhasse com o meu conteúdo literário, eu sempre tive muita fé, embora todo mundo resolvesse me colocar para baixo, que um dia isso ia dar certo. Então, por mais adversidades que eu tivesse com o andamento do canal, tal, eu sempre prossegui. Porque eu sabia e eu sei, porque eu não tô lá no topo, né, pra estar falando como se tivesse. Eu sei que eu precisava ter fé naquilo. E eu tenho fé em Deus sim, mas tem pessoas que não precisam nomear. Tem pessoas que têm fé e tem pessoas que, mesmo dizendo que não têm fé, são pessoas boas, que estão aqui pra engrandecer o mundo e não pra ficar apontando o dedo pras outras, sabe? Voltando pro lance do papelzinho, eu acho incrível que parece que é uma coisa não invasiva, né? De tanto que já se naturalizou, parece que a gente tem que aceitar o papelzinho, parece que a gente tem que dizer amém quando as pessoas estão pregando, ou ao menos não reclamar, ou não fazer cara feia, porque eu nunca cheguei a verbalizar a reclamação, claro, mas eu sempre boto meu fone de ouvido, ou começo a ler, fazer qualquer outra coisa que não tem a ver com aquilo dali, mas eu acho isso extremamente errado. E lembra que no início eu disse que esse vídeo não era sobre as pessoas que sofrem intolerância religiosa? É que eu não estou dizendo que evangélicos não sofram intolerância religiosa. Tanto que eu estou dizendo aqui que não são todas as pessoas dessa religião que são dessa forma, mas tem uma grande maioria que sim, infelizmente.
E eu nunca fiz nada que pudesse ser julgado como intolerância religiosa pro lado deles, mas eu acho que se eu for notar bem o que eu já ouvi quando eu falei, e olha que eu nunca vivo dizendo pra ninguém, eu curto bruxaria, eu não vivo dizendo, é uma coisa minha que desde criança eu tenho muito forte, assim, essa coisa mística, eu gosto de estudar, eu sempre gostei de pesquisar sobre isso e sempre fiquei pensando, é engraçado demonizarem religiões que tem muito a ver com o poder feminino. Vocês acham que isso não diz muito sobre a nossa sociedade e sobre o quão machistas são as religiões que dominam? Eu acho que isso a gente tem que pensar, mesmo que a gente esteja dentro dessas doutrinas. Você não precisa concordar com pessoas que praticam bruxaria, ou que são espíritas, ou que são da Umbanda, mas você precisa, sim, respeitá-los. Você precisa, se você quer seu espaço para, por exemplo, pregar, saiba que eles deveriam ter o deles. E na verdade, não é permitido nenhum tipo de culto em ônibus e metrô, mas ninguém segue. Mas eu tenho certeza que eles seriam menos coniventes, o pessoal do metrô, dos ônibus, se outras religiões decidissem ir lá se apresentar a sua fé. Eu tenho certeza. Porque isso pode até acontecer aqui e ali, mas eu, pelo menos, nunca vi. E não tem um dia que eu não saia de casa e não veja pelo menos uma pessoa pregando. E hoje eu vi, fora a pessoa que eu ignorei quando eu não fui pegar o papelzinho, mais umas 5 pessoas encurralando as outras, porque não tem outra palavra, para pegar o papelzinho. E para muita gente que pode dizer, tem mensagens boas, é sempre aquele linga-linga de que se você não, como é o nome? Se arrepender, você vai pro inferno, não sei o que é juízo final, e ela não quero saber disso. E isso eu já sei há muito tempo na minha vida. Eu tenho outra forma de ter as minhas crenças. Isso não quer dizer que eu seja pior do que ninguém. E nem melhor também. Eu não acho que eu seja melhor nem pior do que ninguém. Eu só queria, né, um pouquinho mais de paz, mas as pessoas não costumam respeitar isso. Esse foi um vídeo meio polêmico, né? Eu não sei como é que vai ser, se eu vou perder inscritos, se vai ter muito dislike, mas é isso, gente. De boa, eu realmente não tenho medo de trazer alguns assuntos. E eu acredito que eu tenho respeitado, né, alguns espaços aí das pessoas, porque realmente tem coisa realmente que dá raiva. Eu não me culpo de ter raiva. Eu tenho todo um trabalho para fazer, eu tenho coisas para ler e para preparar. E toda hora eu tenho que estar ouvindo esse barulho horrível. E quando eu saio de casa é a mesma coisa. E ainda recebo o papelzinho, e a pregação ali, pregação acolá. Ai, meu Deus. Tem que ter muita paciência e eu não sei onde é que vem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir, de se inscrever no canal. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo, que é amanhã, o último vídeo do Vênia.